Amém? Feliz de estar aqui, cultuando com os irmãos, né? Casa que eu amo de paixão. Essa aqui é a minha segunda casa. Glória a Deus, aleluia. Confesso que eu não preparei nada. Eu vim aqui para ouvir, vim aqui para receber. Mas nós estamos aqui a serviço de quem? A serviço do Rei. Então a gente não pode dizer que não, né? Ainda que eu não tenha preparado nada, eu tenho certeza que não sou eu, mas sim o Espírito Santo de Deus que vai falar com cada um de nós um pouquinho essa noite. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Temos ainda 25 minutos, dá tempo, eita glória. Até meia-noite dá tempo. Até meia-noite dá tempo. Eita Jesus, aí meu marido. Não falando microfone, eita Deus. Gente, mas eu já recebi uma vez quando entrei aqui, sabe por quê? Com o testemunho da irmã Aninha. Porque primeiro que eu nunca vi a irmã Aninha falar, tá? Foi a primeira vez que eu escuto a irmã Aninha falar. Eu já falei, eita Jesus, tem um movimento diferente aqui. A irmã Aninha tá falando. E a irmã Aninha falou uma coisa, gente, que serviu pra mim. É tudo que a Tati ali na hora que a irmã Aninha falou. Ai, quando seu marido falar que vai sair, seu marido falar que vai, você não fala nada, né? Você só, eita Jesus, não deixa não. Eu falei, meu Deus, era só essa lição. Obrigada, irmã Aninha. Então, seu testemunho serviu pra mim, hein? Glória a Deus, aleluia. Eu sou aquela que a pastora falou aqui que fica eu sou do tatatá. Então, a partir de hoje, com o testemunho da nossa irmã Aninha, eu vou fazer que nem ela. Eu vou só fechar a boquinha e pensar. Não vai não, alemão. Tu vai ficar em casa. Glória a Deus, aleluia. Ai, irmãos, mas vamos lá, né? Você pode descontrair um pouquinho, porque a casa de Deus é uma alegria. Aleluia, Deus. Eu não consigo chegar aqui e ser que nem o general. Não tem como. Tem que ser uma gracinha. Mas sem demora, irmãos, vamos lá, abrindo então as nossas Bíblias em Marcos. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar fazendo menção da palavra então em Marcos 10. O Espírito Santo de Deus, palavra bem conhecida, da qual rapidamente vou mencionar aos irmãos, sobre algo que o Senhor sempre coloca no meu coração quando eu leio essa palavra. Porque é como eu disse agora há pouco, eu sou a do tatatá, eu sou a que grita, que faz barulho, que chama atenção. Então essa palavra ela sempre fala comigo, louvado seja o Senhor. Marcos 10, capítulo 46. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus. Glória, glória a Deus. Texto da qual eu gosto, da qual o Senhor sempre me edifica. A palavra de Deus, ela se repete na leitura, mas nunca em nossos corações. O Senhor, ele sempre fala de uma forma diferente. Ainda que o texto seja o mesmo, ainda que você já tenha ouvido falar várias vezes, o Senhor, ele sempre traz um renovo na sua palavra para mim e para você. Todos encontraram? Amém. Marcos, capítulo 10, versículo 46, texto bem conhecido, cego Bartimeu. Então vamos lá, sem demora. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Vamos estar orando por essa palavra, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, desde já eu lhe agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade de poder mais uma vez estar na sua casa, adorando, exaltando, glorificando o teu santo nome, Senhor. Pai, como eu sempre digo, eu nada sou, eu nada tenho para o teu povo. Mas que o Senhor possa sim, meu Pai,
vez me usar como instrumento da sua palavra para entregar aos teus filhos não aquilo que eu quero, não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, mas do teu Espírito Santo de Deus conduzir meus lábios esta noite, meu Pai. Desde já eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, texto bem conhecido, como eu disse, né? Aqui conta a história do cego Bartimeu, todo mundo já sabe. Então a gente vai falar de uma forma bem simplificada, da qual o Senhor fala comigo realmente no dia a dia. Como eu disse agora há pouco, com o testemunho da irmã Aninha e com também a saudação que a nossa pastora Cristina deu, eu sou do tatatá. E eu queria ser calada como Aninha. Mas nem sempre a gente é como a gente quer, né? A gente tenta e a gente se esforça e todo dia a gente clama ao Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque é o que eu tenho pedido ao Senhor todos os dias. Tem misericórdia, meu Pai. Eu tenho certeza que cada um de vocês também. Aqui o texto ele diz que o cego Bartimeu, ele estava sentado na beira do caminho. Assentado na beira do caminho fazendo o quê? Mendigando. Porém, ele era cego, sim, mas ele ouvia muito bem. E naquele barulho, naquela multidão e naquele fala-fala que acredito eu que estava, ele ouviu dizer que Jesus iria passar por ali. Jesus iria passar por onde ele estava. Quantos de nós, eu e você, sabemos que Jesus passa por aqui? Que Jesus passa por esse corredor, que Jesus entra por essas portas, que ainda que eu e você não possa vê-lo como o cego também não podia, nós podemos ouvir e sentir a presença do Senhor. E quando Ele passa aqui pelo caminho, qual é a atitude que você tem tomado? Você tem chamado a atenção de Jesus? Ei, Jesus, eu estou aqui, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor. Atende o meu socorro. Ou você tem se calado. Ou você tem feito que não viu, que não sabe. Ou você tem se comportado realmente como cego. Porque o pior cego não é aquele que não vê, né? Com os olhos carnais, mas os espirituais. Qual tem sido o seu comportamento quando você está na presença de Jesus? Porque Ele está o tempo todo no nosso caminho, no meio de nós. Creio eu assim. E qual tem sido o nosso comportamento no dia a dia? É muito interessante que nós sabemos que esse cego que estava ali, o texto diz, né, que quando ele fez barulho, quando ele clamou, quando ele pediu misericórdia, prontamente Jesus fez o quê? Jesus, parou. E Jesus pediu para quê? Para chamar ele. Não foi assim? Ele chamou a atenção de Jesus para ele e Jesus prontamente respondeu, pedindo para chamar o cego. E perguntando para ele o que ele queria. E o texto é bem claro aqui que diz que quando o cego levantou, ele prontamente deixou sua capa e foi ter com Jesus. O que você está disposto a deixar para trás para servir a Deus? Nós sabemos que esse cego ele só tinha a capa. Porque a gente sabe também que nesse contexto aqui, a capa era a licença para ele poder mendigar. Porque naquela época, se você não tivesse uma capa, você não podia nem pedir esmola. A capa era como se fosse uma licença, né, para mendigar. E era a única coisa que ele tinha. E ele prontamente, quando Jesus disse para ele, vem até a mim, mandou chamar, ele prontamente largou tudo e foi ao encontro de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus mandou chamar a mim, a você, cada um aqui no particular. Mas você tem deixado para trás as coisas do passado para seguir e servir a Jesus? Você tem deixado para trás aquilo que talvez traga um peso sobre a sua vida, um peso sobre os seus ombros, um peso sobre a sua cabeça e consciência para servir a Jesus? Porque o texto aqui diz bem claro que ele prontamente deixou sua capa e foi. Sendo que era a única coisa que ele tinha. E quantos de nós estamos dispostos a deixar tudo que temos para seguir ao Mestre? Quantos de nós? Que atitude difícil. Quem aqui está disposto a deixar tudo para servir a Deus?
Porque falar, irmãos, é fácil, mas na prática nós sabemos que é difícil. Na prática mesmo, abandonar velhos hábitos, velhos costumes, velhas manias, é difícil. Por isso, nós pedimos, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque, irmãos, o coração é ele quem determina aonde eu e aonde você quer chegar. Todo desejo, ele vem movido dentro do nosso coração. É algo que o Senhor coloca em nós. É algo que nós desejamos, que nós mencionamos, que ele vem de onde? Ele vem do coração. É o coração que acende aquela chama. É o coração que desperta os nossos desejos. É o coração. Não é o pensamento, é o coração. Porque primeiro queima aqui, para depois ir para cá. E depois vem aqui. Então a gente precisa realmente vigiar. Mas nós vimos que esse homem, ele fez o quê? Ele prontamente largou tudo que tinha. E ele foi ter com Jesus. E o texto deixa bem claro que quando Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O que queres? O Senhor ele tem perguntado para nós. Nós aqui não sabemos pedir. A gente deixa de receber justamente porque a gente não sabe pedir. Porque a gente não sabe ter com Jesus. Porque a gente não quer abandonar as velhas coisas. Porque a gente não quer abrir mão do que nós já temos. Às vezes nós estamos muito preocupados em somar, em agregar, em mais e mais e mais. E não estamos dispostos a deixar nada para trás. Só que eu digo uma coisa para você. Se você quer essa noite receber algo da parte do Senhor. E se você quer mesmo que o filho de Davi tenha misericórdia de mim e de você. Tem algo aqui que você precisa deixar para trás. Tem algo aqui que com certeza que eu preciso deixar para trás. E que talvez seja difícil. Eu não sei qual é o seu, eu sei qual é o meu. Eu sei. Porque como eu disse, volto a dizer, eu sou do tá. Então eu tenho que deixar para trás. Eu tenho que aprender a ouvir mais e falar menos. E eu tenho certeza que quando eu conseguir essa graça, ô Senhor, tenho certeza que algo novo vai acontecer na minha vida. Então você precisa também se analisar. O Senhor ele tem te chamado. Ei, o que queres que eu te faça? Venha até a mim. Você está disposto a levantar agora e deixar para trás? A única coisa que você tem no sentido, que no caso do cego era capa, era a única coisa de valor. Ele não pensou duas vezes, ele prontamente deixou e foi ter com Jesus. Você está disposto a fazer isso essa noite para receber algo da parte do Senhor? Para que a misericórdia de Deus alcance a mim e a você? Porque aqui, quando ele fez esse gesto cego, quando ele começou a gritar, quando ele começou a clamar, quando ele percebeu que Jesus já estava ali, que ele fez para chamar a atenção, o texto conta que muitas pessoas se incomodaram. E não é diferente conosco, porque muitas pessoas se incomodam conosco também. Se incomodam com o barulho que a gente faz, se incomodam com o nosso louvor de adoração, se incomodam com o nosso glória, aleluia. Já imagina, irmão Lorival? Eita! Glória! Pensa que tem gente que não se incomoda? Se incomoda, se o irmão grita, rapaz, pelo amor de Deus. Se incomoda, um exemplo, né, irmão? Ele chama a atenção do Senhor. E o Senhor, com certeza, se alegra disso. E as bênçãos do Senhor, com certeza, vai de encontro ao irmão também. Citando o irmão Lorival aqui como um exemplo. Então, quando a gente chama muito a atenção, sempre tem aqueles que querem nos calar, que querem nos oprimir, que querem nos parar, que acham que realmente, nossa, que exagero, para que tudo isso, para que tanta coisa, e que acham que pode fazer melhor, e que acham que pode ser melhor que nós, e acha que se estivesse no seu lugar, eu faria de uma forma diferente. Olha lá como está fazendo escândalo, olha lá como está fazendo barulho. Sempre tem aquele para falar para você, ei, menos, ei, para que tudo isso? Olha, para que? Sempre tentando te sufocar, te calar, te oprimir, te apontar. Mas ele, em momento nenhum, ele deu atenção para esse tipo de coisa. Ele não estava ali para perder tempo com coisas tão pequenas. Ele estava ali para quê? Porque ele sabia que só aquele que passava podia fazer o que ele precisava. Ele não via, como eu disse, ele não enxergava. Mas ele sentia, mas ele ouvia, mas ele sabia. É como eu e você. Nós não enxergamos a Jesus aqui, mas ele está na beira desse caminho, ele está
irmãos, que não são só físicas, mas são coisas comportamentais que a gente precisa também deixar para trás. Ele deixou a capa, que era a única coisa que ele tinha. Mas, irmãos, muitos de nós precisamos deixar muita coisa. Às vezes é um vício, um comportamento, uma arrogância, um egoísmo, uma falta de perdão, um achismo. Porque hoje em dia eu digo, já começo logo por mim, é muito achismo. Entendeu? Eu sou, eu faço, eu aconteço. E não é nada disso. Porque o Senhor, Ele não vê como eu e você vê. O Senhor, Ele olha para quem vê todos nós iguais. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos direito a receber a graça, a salvação e a misericórdia dEle. Ele não vê como o homem vê. Ele não coloca defeito. Ele não nos aponta. Ele não está nos julgando. Ele não está nos condenando. Ele está esperando de mim, de você, o quê? Uma atitude. Está disposto a deixar? Está disposto a falar, não, Senhor, eu quero que a sua misericórdia me alcança, mas eu quero deixar para trás velhos hábitos. Eu quero que o Senhor tire de mim o que me separa do Senhor. Eu quero que o Senhor tire de mim essa noite coisas que me impedem de alcançar a sua glória, a sua graça, a sua misericórdia. Pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenos defeitos, que somando é tão pequenininho e a gente acha assim que isso não tem importância. Mas depois tem mais um que é tão pequenininho e a gente também acha que não tem importância. E quando vai ver é uma junção de coisas pequenininhas que virou uma bola de neve, uma coisa enorme. E aí a gente já começa a servir a Deus de qualquer jeito. Aonde você quer estar? Você quer estar à beira do caminho mendigando o tempo todo? Ou você quer ser como esse cego que teve a atitude, a percepção e largou e deixou para trás? Porque tem coisas que nós temos que deixar para trás. Nós somos sem filhos de Deus. Nós somos herdeiros por herança. Nós temos esse direito, nós somos livres, nós somos libertos. O Senhor, Ele está aqui para abençoar a mim, para abençoar você. Ele está aqui para fazer, porque Ele disse no texto, o que queres que eu te faça? O que queres? O que você está esperando para clamar, para pedir, para chamar a atenção dEle para você, para o seu problema, para a sua situação essa noite? Ele está aqui. O que você está esperando? O Senhor, Ele quer fazer, mas Ele também quer que você deixe algo para trás. Eu não sei o que você precisa, como eu disse, deixar para trás. Eu sei o que eu preciso. O que eu preciso deixar para trás, eu sei, a lista é longa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim mesmo. Mas 3 vezes, Senhor, se for possível. Porque a lista é longa. O que você tem que deixar para trás? E o melhor ainda, o que você está disposto a realmente deixar. Porque servir a Deus é renunciar. Servir a Deus é dizer não para muita coisa que o seu coração e que o seu pensamento, lembra que eu disse lá no começo? Diz sim. Porque às vezes você está até dizendo não, mas o coração está dizendo sim. Você está até dizendo não, mas o pensamento está dizendo sim. Renunciar à carne é uma coisa difícil, é a luta todo dia. Dizer não é difícil, eita Deus. É difícil dizer não. É difícil renunciar. É difícil abrir mão de uma coisa nossa para servir a Deus. É muito difícil, mas nós temos que estar disposto. Se você realmente quer ver a misericórdia de Deus, se você realmente quer ver as bênçãos do Senhor, se você realmente quer ser diferente, quer sair da beira do caminho, quer chegar até o final, você precisa deixar algo para trás essa noite. Seja o que for. Cada um se analise, cada um sabe o que é. Senhor, tira isso de mim, Senhor. Porque eu sei que isso aí está me apartando de Ti. Ô Senhor, tira isso de mim. Eu não sei o que é isso, mas você sabe, cada um sabe qual é. Tira isso de mim, tira isso do meu coração. Me ajuda a ser diferente. Me ajuda a Te servir com sinceridade, com amor, com carinho. Fazer as coisas para Deus de todo o coração. Né? Não por obrigação, que hoje em dia eu falo que para a igreja praticamente virou obrigação. Às vezes a gente vem 3 vezes por semana, só no automático, só uma obrigação. Tá aqui, não tá nem tava pensando no que vai tá passando lá na televisão, o que vai jantar, o que vai fazer quando sair daqui. Não tá, nem tá dentro da igreja, mas nem está no culto. Então a gente precisa começar a se consertar. A gente precisa entender que se eu cheguei
é a beira do caminho. Se eu estou aqui, se ele vai passar, eu vou ficar disperso? Não, eu vou fazer barulho. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou chamar a atenção dele. Mas mesmo que eu incomode alguém, mesmo que alguém ache que não tá bom, mesmo que alguém tente me oprimir, tente dizer que não, tente dizer, olha, fica quieto, você tá atrapalhando, eu vou fazer mais ainda, eu vou fazer melhor, eu vou me esforçar mais, eu vou servir com mais amor, com mais carinho, com mais barulho que seja, mas eu vou chamar a atenção dele para mim essa noite, porque eu preciso da misericórdia dele. E que você essa noite esteja pronto como esse homem. Porque ele, assim como nós, não via, mas ouvia e sentia. E ele soube aproveitar a oportunidade. Porque quando Jesus mandou chamar o cego, o que ele disse aqui? Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então até quando você vai ficar sentado na beira do caminho, sabendo que o próprio Senhor já mandou você se levantar? Até quando você vai ficar sentado na beira do caminho, esperando cair do céu, esperando, mendigando, estando ali prostrado, coitado de mim, vitimizado, sendo que o próprio Senhor já disse o que? Levanta! Levanta! Mexa-se! Faça! Porque eu estou aqui para te ajudar. Mas eu preciso que você tenha uma ação. E como eu disse, o mais importante, quando se levantar, deixa a capa lá para trás. Deixa lá para trás. Não levanta e queira carregar a bugiganga velha junto com você, não. Pega lá para trás a bugiganga. Porque tem coisas aqui que o Senhor está dizendo. Chega. Se aparta. Tira de você. Não é para carregar mais. Se liberta disso, você não precisa disso, porque eu te chamei, então você não precisa disso. E o mais importante que esse homem fez, que diz aqui no finalzinho, é que quando Jesus perguntou para eles, o que queres que eu te faça? E ele disse que queria ver, o que Jesus disse? Vai que a tua fé te salva. Glória a Deus, aleluia. A fé. Porque o que está faltando às vezes, irmãos, em mim e você, é mais fé. É crer de quem pode fazer todas as coisas, é somente o Senhor. Eu sei que nos dias de hoje é até difícil ter fé, porque é tanta tribulação, é tanta coisa, quando não é uma coisa é outra, quando conserta uma coisa vem mais uma lista de 3 e você fica tribulado. Eu sou uma pessoa que eu já acordo tribulada, rapaz. Eu falo, pelo amor de Deus. É tanta coisa na cabeça da gente, é tanta tribulação que eu acho que faz uns 25 dias que eu não lavo meu cabelo. Dá um exemplo. Verdade, é por óleo aqui. É tribulação. Porque você acorda já cheio de coisa para fazer, tribulada, preocupação, uma coisa daqui, uma coisa daqui, uma coisa de lá. E aí você já fica tão doido que você até esquece de parar e falar com quem pode resolver seu problema. Aí você desconta no vizinho, desconta no marido, no periquito, no papagaio e esquece de fazer o que tem que falar. E aí eu torno a dizer, eu sou aquela mulher da pastora, do tá. E se eu fosse mais Aninha? Eita Jesus, e se eu fosse mais Ana? E se eu usasse o meu barulho, meu tá, vou falar com Jesus? Aleluia. Em vez de ficar batendo boca com fulano, com ciclano, com beltrano? Como é que seria? Saber na prática eu sei, mas tá faltando o quê? Eu praticar. Eu sei, mas eu não pratico. E se eu praticasse? Como seriam as coisas para mim? Porque é bonito a gente falar, eu gosto de falar, mas e praticar? Então eu sei que eu preciso do quê? Senhor, eu quero praticar. Eu quero sim, eu quero ser diferente. Eu quero deixar essa capa lá atrás, para que quando eu falar da sua palavra, eu fale com autoridade e as pessoas recebam e vejam em mim a diferença. Porque é assim que tem que ser. Então você está disposto hoje a deixar velhos hábitos para trás? A deixar coisas que têm apartado você de receber o seu milagre? O que você precisa deixar para trás? O que você acha no seu eu, no seu íntimo, que você fala, puxa vida, eu podia ter menos disso e mais disso? Né? Eu podia ter menos disso. Ai, como eu podia ter menos de tanta coisa, Senhor. Como eu queria poder ser. Como eu queria. Mas graças à misericórdia do Senhor, nós ainda estamos tentando. Nós ainda estamos aqui na beira do caminho. Nós ainda estamos tentando chegar lá. Mas nós não queremos permanecer na beira do caminho. Nós queremos chegar até o final.
Então, para que isso venha acontecer comigo e com você, esteja disposto hoje a deixar para trás velhos hábitos e chamar a atenção de Jesus, sabendo que você saiu de casa para adorar Ele, não é só aqui dentro da igreja não, é como a irmã falou ali, é lavando louça, é tomando banho, não digo conversando sozinho no Uber, né, irmã minha? Daí já também é cada um, mas já mais ou menos por aí. É chamar a atenção de Jesus, sim, com certeza, louvado seja o Senhor. É dessa forma. E deixar os velhos hábitos para trás. E como eu disse aqui no final, vai, a tua fé te salvou. E quando a graça de Deus alcançar a mim e você, e conceder o que você precisa, o detalhe mais importante que está na última frase, ele seguiu Jesus pelo caminho. Seguiu Jesus pelo caminho. Porque muitos, quando recebem a bênção do Senhor, abandonam, viram as costas, até esquece quem foi um dia. É dessa forma, infelizmente. Então que a gente possa ser mais cego, Bartimeu. Que a gente possa aprender com esse texto um pouquinho e querer cada dia ser melhor. Ei, Senhor, o Senhor já mandou me chamar. Eu já saí da beira do caminho. Eu já chamei a sua atenção. Eu já estou aqui. Então só me falta largar esse velho hábito para trás. Então só me falta largar essa capa. Então só me falta ter um pouco mais de fé para receber o que o Senhor tem para me dar. E depois de tudo fazer o quê? Segui-lo pelo caminho. E não dar as costas como muito tem dado. Eu tenho visto muitos cristãos se perdido no mundo que eu digo, por ter recebido e dado as costas. Mas não é porque que Deus castigou, que deu as costas, voltou para aquela vida. Não, dá as costas porque quer dar as costas. Recebeu e não foi grato. O Senhor abençoou, mas não quis largar a capa. O Senhor fez o melhor, mas quis ainda continuar com aquilo que o Senhor já falou que era para deixar para trás e esquecer. Abre espaço para o novo, para o renovo de Deus na sua vida. Porque se você ficar se apegando em velhas coisas do passado e ficar remoendo e ficar no nunca vai haver diferença. Então que eu e você hoje possa ser mais como cego Bartimeu. E que o seu coração possa sim determinar aonde você quer chegar, mas com sabedoria. Mas tendo a ciência de que servir ao Senhor é também renúncia. Lembrando-se de que lá na frente, quando você chegar na reta final, não na beira do caminho, que é onde nós estamos hoje, mas lá na reta final, você irá receber o seu galardão. Então creia no Senhor Jesus. Tenha mais fé como esse cego. Chame a atenção do Senhor para a sua vida. E o melhor de tudo, deixe velhas coisas para trás, para que o novo possa entrar e para que no final, você possa ver novamente. Com os olhos espirituais. E poder enxergar o novo. E poder enxergar o renovo do Senhor na minha e na sua vida. Amém? É somente até aqui. Eu agradeço a oportunidade. E as palmas são para o Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor continue abençoando a vida da nossa irmã Edna. Eu quero dar um recadinho para a igreja. Irmãos, dia 20 de setembro, eu tinha marcado com as irmãs para nós estarmos aqui no Café com Irmãs. Vocês lembram disso? Quem estava aqui no dia, eu falei. Café com as irmãs. Eu marquei às 7 porque tem irmãs que trabalham, então eu gostaria de fazer mais cedo. Mas tem irmãs que trabalham, eu gostaria que as irmãs viessem. Para nós, irmãs mesmo. Nós, aqui as irmãs da sede, as irmãs daqui, que tem aqui, para a gente estar fazendo um café com as irmãs, um bate-papo. Não vai ser culto, nada, vai ser uma coisa com a gente. Igual tipo aquele que nós fizemos lá na sede, lembra? Mais ou menos parecido com aquilo. Né? Para a gente se aproximar um pouquinho mais. Amém? O que eu peço para as irmãs? Café está muito caro, então traga um chazinho mesmo. Pelo amor de Deus, ainda bem que eu não gosto de café. Então,
traz um chá, um suco, uma bolachinha pra gente, quem sabe fazer bolo, traz um bolinho, eu não sei então, como eu não sei fazer bolo, eu sei fazer decoração, mas bolo não é a minha praia. Então, traga um bolinho, aí a gente vai estar aqui, é para as irmãs, somente nós mulheres, amém? Somente as mulheres. Aí depois nós vamos estar, eu vou fazer algo que Deus está me cobrando. Eu vou fazer depois uma reunião somente com os homens e obreiros da igreja. Amém? Agora vai ser com as mulheres, depois será com os obreiros e com os irmãos que são membros da igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos que vamos? Então vamos. Vamos estar orando então. Glorioso Deus, eterno Pai, neste momento, ó Deus querido, ó Deus amado, queremos, Senhor, nesta noite te agradecer por estarmos aqui, louvamos, engrandecemos, bendizemos o teu nome, ouvimos a tua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos levar em paz com segurança, que o Senhor possa nos dar uma semana de paz e de vitória, Senhor, que nesta noite, ó Pai querido, ó Pai amado, o Senhor venha nos livrar do homem mau, da bala perdida, Senhor, que o Senhor venha tomar a direção dos veículos, ó Pai, visita aqueles que não chegaram na tua casa, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, mas que nesta noite, Pai, as tuas mãos estejam sobre nós, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, estenda as tuas mãos para o alto, receba do Senhor a bênção, amém? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repouse e permaneça sobre toda a igreja de Deus, desde agora e para sempre. Todas dizem Amém! Aplauda o Senhor bem forte, não saia sem cumprimentar o Senhor, amém?